Querido, que texto maravilhoso, né? Quando nós lemos Deuteronômio 28, a partir do versículo 1 até o 13, você vai ver coisas maravilhosas que Deus fez para Israel. E tem muita gente que gosta de ler esse texto, porque esse texto fala das bênçãos. Se nós lêssemos o capítulo 27, a Bíblia diz que Deus separou as tribos e colocou uma parte de tribos no monte Gerizim e uma parte de tribos no monte Ebal. E entre os montes ficaram os levitas. E entre os montes, os levitas, eles liam as leis do Senhor para a nação de Israel. E esses montes prefiguravam bênção e maldição. Percebe que parte de Israel estava do lado de um monte, ao sopé do monte, e outra parte estava ao pé do outro monte. E no meio de ambos os montes estavam os sacerdotes, os levitas, recitando as leis, recitando a palavra do Senhor e fazendo menção do que Deus tinha falado com o seu povo, acerca da vontade e do propósito de Deus. Então eles anunciavam a palavra, e eles diziam: olha, se você obedecer à voz do Senhor, o Senhor vai abençoar a sua entrada, vai abençoar a sua saída, vai abençoar os seus negócios, vai prosperar a sua casa, vai colocar temor nos seus inimigos. Deus vai fazer de você um povo poderoso sobre a terra, que as pessoas até temerão você, porque o temor de Deus estará sobre a sua vida, porque a honra de Deus estará sobre a sua vida, e você será notável sobre a terra. Nós ficamos felizes quando nós lemos essas palavras, mas o texto, querido, faz menção a Israel, faz menção à igreja. Mas como igreja nós tomamos posse das palavras que estão na Bíblia, não tomamos? Você não acredita no Antigo Testamento? Você toma posse do que está escrito no Antigo Testamento? Você toma posse do que está no Novo Testamento? Glória a Deus, porque ambos são a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. E quando nós lemos com o Espírito de Deus, com a fé, e nós tomamos posse daquilo que Deus fala, então se torna real em nossas vidas. Bom, eu falei aqui, se você ficar assistindo crime, morte, terror, você vai sonhar com o demônio. Se você ficar assistindo crime, morte na televisão, você vai ficar com medo de morrer. Se você ficar assistindo adultério, você corre o risco de adulterar. E assim por diante. Porque o que você agregar na sua consciência e descer para a sua subconsciência, você pode viver no seu corpo, que vai tomar lugar nas suas emoções. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu coração. Cuidado. Agora nós estamos diante da palavra. A palavra que vai nortear as nossas vidas. Eu quero colocar um tema nessa palavra: a providência de Deus dirige todas as coisas. A providência do Senhor é quem dirige todas as coisas. Se nós vivemos por fé, se realmente vivemos por fé, então é a providência de Deus que vai conduzir os nossos passos e que vai articular sobre as nossas vidas. A providência de Deus. Eu sim devo providenciar as coisas e correr atrás, fazer a minha parte, mas a providência do Senhor, ela vai se encarregar de abençoar a minha vida, de prosperar a minha vida, de conduzir os meus passos, de me fazer abençoado sobre a terra. Aliás, querido, nós temos a mania de dizer como cristãos que o Senhor vai nos abençoar, não é verdade? O Senhor vai nos abençoar, mas a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Todas as sortes de bênçãos, a Bíblia já disse isso. A morte de Jesus na cruz foi um divisor de águas para a humanidade. Em Jesus nós temos a cura, em Jesus nós temos a vitória, a porta aberta, a restauração, o perdão dos pecados. Em Jesus nós temos a vitória sobre todos os aspectos que você puder imaginar. Mas a vitória que vem do Senhor sobre as nossas vidas, ela não chega de qualquer jeito, querido, na minha vida e na sua vida. Ela não vai chegar de mão beijada, mas Jesus já morreu, sim, já pagou o preço, sim, já me abençoou, sim. Mas ela não vai chegar assim simplesmente de mão beijada na minha vida e na sua vida. Requer-se algumas coisas. E nessas coisas que são requeridas, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas por não observar a palavra de Deus.
por não viver aquilo que Deus colocou para mim e para você viver. Deixa eu fazer uma pergunta para você, só para você, porque eu me fiz essa pergunta hoje, durante o dia. Você já deixou tudo por Jesus? Pense um pouquinho com você. Você já deixou, literalmente estou dizendo, tudo por Jesus, nos aspectos da sua alma? Você já deixou tudo por Jesus? Deixa eu ler o versículo para você que está em Lucas 9, 23. Jesus diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então a pergunta que eu tenho com isso que Jesus disse: ora, se eu creio que a providência de Deus, ela vai dirigir a minha vida em todas as coisas, logo eu preciso que Deus intervenha na minha vida, logo eu preciso que Deus seja o mentor dos meus passos, logo eu preciso que Deus seja aquele que vai conduzir a minha caminhada. Então quando Jesus ele vai conversar com as pessoas que estão ao seu redor e desejando por ele vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, porque viver a fé é cada dia, porque caminhar com Jesus é cada dia, porque quem deseja a eternidade ao lado de Jesus é ter a cruz cada dia, é viver para Ele cada dia. Por isso Ele diz: basta cada dia o seu mal, e nós temos que viver um dia de cada vez, porque quem vive amanhã, querido, quem vive depois de amanhã, mês que vem, está ansioso, está afadigado, está desesperado, está sem saber o que fazer, porque está desesperado depois pelo dia de amanhã. Agora viver com Ele a cada dia. Agora essa pergunta, se você deixou tudo por Jesus, faz menção a uma decisão da nossa vida, uma decisão que eu e você temos em nossa vida. O que é prioridade? O que é primeiro? Eu decidi viver para Ele e pronto. Essa pergunta deve ser respondida dessa maneira: eu decidi viver para e com Jesus. Alguém pode dizer assim: pastor, mas você deixou tudo para seguir o ministério e seguir Jesus. Não estou falando disso, querido. Eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando de vida com o Pai. Estou falando de vida no Evangelho, de comunhão com Jesus, de vida com Deus na caminhada da fé. Eu quero falar sobre duas coisas nessa noite, dentro dessa palavra aqui, né? Que Deus ele providencia, Ele dirige as nossas vidas, Ele providencia todas as coisas. Nós estamos debaixo dessa providência divina. Eu quero falar, querido, com você hoje sobre fé e obediência. Fé e obediência são dois princípios bíblicos que nesse tempo em que nós vivemos estão sendo negligenciados por inúmeros cristãos de diversas denominações. Fé e obediência são dois princípios e não são princípios, e princípios são imutáveis. Princípio você não muda. Valor você pode aumentar ou diminuir, mas princípio não pode ser alterado. Princípio é algo imutável. Fé e obediência são dois princípios da palavra de Deus que fazem-nos compreender as coisas de Deus. Quando nós falamos de fé, nós desejamos um avivamento para as nossas vidas, uma mudança em nossas vidas. Se eu perguntar para você, querido, o que você está precisando hoje? Eu sei que no particular cada um ia dizer uma coisa: pastor, eu preciso de cura, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma porta aberta, e inúmeras situações seriam colocadas. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu desejo aquilo outro, e assim por diante. Cada um de nós temos as nossas necessidades, as prioridades da nossa vida, e Deus sabe de tudo isso. Agora a grande questão é: nós queremos um avivamento para as nossas vidas, e até um avivamento para a igreja. Nós viemos aqui de madrugada e ficamos orando: Senhor, aviva a tua obra, Pai. Aviva a tua obra, Senhor, aviva esse lugar. Aviva os corações desse lugar. Meu Deus, muda os lares, transforma os lares, abençoa os casamentos, restaura as famílias e assim por diante. Nós oramos pedindo esse avivamento. Só que o avivamento ele vai acontecer da parte de Deus. Ele vai acontecer.
Só que existe a parte do homem no avivamento. E a parte do homem se chama arrependimento. Todo avivamento que você vê na história, ou que você vê na Bíblia Sagrada, ele é precedido por arrependimento. Todo avivamento foi precedido por um arrependimento. Então a pergunta é: você já deixou tudo por Jesus realmente? E aqui não se trata de ministério, porque alguém pode dizer assim: não, mas aí no caso eu deixei tudo para servir Jesus, só pela fé e eu vou viver do ministério. Não é isso que eu estou falando. Estou falando na questão da sua vida. Estou falando na questão da sua crença, da sua fé, da sua dedicação a Deus, do seu coração a Deus, da sua vida com Deus. Nós queremos um avivamento, querido, mas para que o avivamento aconteça em nossas vidas, requer-se uma mudança radical. Muitas vezes nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, nas nossas escolhas. As amizades com a qual nós convivemos. Ora, se Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus estava indo, querido. Ele estava indo em direção aonde? Qual era o foco de Jesus, irmão? Qual era o destino de Jesus? Era a cruz. Ele estava indo para a cruz. Esse era o objetivo dele. Essa era a sua meta e ninguém tirava ele dessa meta. Ninguém. Vinha problema, vinha dificuldade, vinha tristeza, vinha tudo que era contrário, mas ninguém tirava Jesus do foco. Deixa eu perguntar para você, querido, na sua vida cristã, o que tem tirado você do foco de Deus? Dívidas, tristezas, mágoas, angústias, metas e sonhos não alcançados? O que tem tirado você do foco? O que tem arrancado você da caminhada e do propósito de Deus? Jesus foi até para os discípulos. Pedro por muitas vezes disse: Senhor, tem misericórdia de ti, o Senhor não vai. Até os discípulos, queridos, disseram: Senhor, tem misericórdia, tadinho de você, não vai para a cruz. Pedro manifestava, de vez em quando manifestava o Espírito Santo, e outra hora o diabo usava ele também. Jesus dizia: para trás de mim, Satanás, porque você só compreende as coisas dos homens, você não sabe as coisas de Deus. O Pedro pode ser retratado como a nossa própria carne, querido, que vai negociar muitas vezes com o mundo. Vai dizer: não, essa caminhada está difícil, porque o caminho é estreito e a porta é apertada. É apertada e o caminho é estreito, e muitas vezes é difícil caminhar por ali. Surgem algumas aberturas, algumas portas largas, um caminho mais espaçoso, mais confortável para andar. E aí muitas vezes, por conta da dificuldade, da necessidade, alguns, eles optam por esses caminhos e por essas portas. Jesus estava indo, ele estava convidando: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Será que nós temos negado a nossa vida, querido, com relação a esse mundo? Com relação às nossas próprias paixões? Será que nós temos renunciado à nossa própria vida? Porque Jesus não estava falando essencialmente com os 12 discípulos, ele estava falando com todos que estavam ao seu redor, porque a Bíblia dizia a todos que estavam seguindo, e dizia a todos. Será que nós estamos indo para a cruz? Será que nós estamos carregando a nossa cruz, como Jesus falou? Será que nós temos seguido Jesus? Essas perguntas é para você se autoavaliar mesmo no caminho de Deus. Porque, querido, nós podemos nos acostumar com uma vida de igreja, com uma vida de culto, com uma vida de cristão. Mas seguir Jesus vai muito além de 4 paredes, vai muito além de denominações. Seguir Jesus vai muito além, querido, do que falar de Deus. Se trata de encontro, relacionamento, convivência, de uma vida com Ele, de uma vida nele, de viver um propósito por Ele. Deixa eu fazer mais pergunta para você. O quanto que você quer de Deus? O quanto que você deseja de Deus? O quanto que você requer de Deus? Agora vamos mudar a pergunta. O quanto você está disposto
a renunciar por Deus. O quanto você está disposto a dar por Deus. O quanto você está disposto a viver por Deus. Porque se nós perguntarmos assim, o quanto você quer que Deus te dê? O que você quer que Deus te faça? Que Jesus perguntou para o cego, o que você quer, meu filho, que eu faça para você? O que você quer? O cego disse, Senhor, eu quero ver. Era óbvio, né? Era cego. Eu quero ver. E Jesus disse, então veja. Eu deixo. E ele viu. Ponto final. Só que a pergunta para mim e para você é, o quanto você quer de Deus? Porque nós queremos de Deus. E Deus tem para nos dar. Deus tem para nos abençoar. Só que o problema, querido, já viu aquela frase? E só venha a nós o vosso reino, nada. Você convive com muitas pessoas assim, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Parece que é um poço sem fundo. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas ao vosso reino, só para mim me dá, eu quero, vem, me dá, é meu, me dá. Mas quando é, querido, para ser do outro lado, nada, nada. Quando nós trazemos isso aqui para a vida com Deus, nós queremos muitas coisas de Deus. E Deus, querido, Ele não nos quer negar. Ele quer nos dar. Ele quer nos abençoar. Eu vou mostrar para você na Bíblia que, desde o passado como hoje, o Senhor escolheu um povo para si na Bíblia. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, desde o pai de Abraão, desde a geração de Adão lá atrás, do filho de Adão, depois que Caim matou Abel, nasceu um outro filho, no relacionamento de Adão e Eva, chamado Sete. E através de Sete veio toda a geração piedosa dos homens que temiam a Deus. Daí veio Enoque, daí veio Noé, daí veio Abraão e toda a geração dos homens que serviam e adoravam e obedeciam a Deus. Deus estava procurando um coração na terra para que o pudesse obedecer e viver aquilo que ele tinha, porque Deus queria fazer uma nação para si, para através dessa nação restaurar o homem. Deus encontrou um homem chamado Abraão, e através de Abraão Deus estabeleceu o seu concerto na terra. Deus queria alguém para si, uma propriedade particular para si, uma nação para si, porque toda a terra estava longe do Senhor, ninguém buscava o Senhor. Havia na terra várias nações que buscavam deuses falsos, de madeira, de pedra e assim por diante. Acreditavam em deuses imaginários, mas não acreditavam no Criador do universo, naquele que criou os céus e a terra e criou todas as coisas. Ainda hoje, em nosso meio, na geração atual, existem céticos, existem incrédulos, existem homens e mulheres que não creem em Deus, que não acreditam que existe um Deus todo-poderoso, Criador do universo, que rege todas as coisas. Ainda existe no nosso contexto, homens e mulheres que não acreditam em Deus. Mas eu e você acreditamos. Imagina que eu e você, querido, estamos lá com o povo de Israel no passado. Estamos diante dos dois montes, Gerizim e Monte Ebal. No Monte Gerizim foi lançada todas as bênçãos que nós lemos aqui, mas no Monte Ebal foi lançada todas as maldições que nós não lemos aqui. As bênçãos, elas adivinham da obediência. As maldições adivinham da desobediência. As bênçãos vinham porque o povo servia, adorava, tinha comunhão, relacionamento com Deus. As maldições vinham porque o povo desobedecia, não temia, se afastava e pecava contra Deus. É simples, não é? Tem dificuldade de entender. Sobre o monte eram lançadas bênçãos, e sobre o monte eram lançadas maldições. De um lado estava um povo
que queria obedecer, e de outro lado estava um povo que não queria obedecer. Aliás, a nação de Israel estava dividida nos montes só para exemplificar isso, se Deus deixara claro o seu propósito com o seu povo. Por isso, querido, que viver o Evangelho vai requerer toda a nossa vida. Se a Bíblia diz que um morreu por todos, todos logo morreram. Não tinha um lema, chave, no D'Artagnan e os seus cavaleiros, 3 mosquiteiros? Não tinha um lema entre eles? Como é que era? Um por todos e todos por um. É Jesus por todos e nós todos por Ele. Essa é uma verdade espiritual, querido. Talvez muitos declararam e nem entenderam que estavam declarando algo espiritual. Assim como Jesus morreu por todos, todos logo devem morrer também, para viver tudo o que Deus tem para as suas vidas. Esses textos, o texto que eu li para vocês aqui, ele fala de um relacionamento de obediência e fé. Um pacto entre Israel e Deus. Um pacto entre a igreja e Deus. Havia uma frase entre os judeus que eles diziam assim: se nós desobedecemos a Deus, nós estamos traindo a nossa própria vida. Eles tinham uma compreensão que se eles obedecessem a Deus, eles estavam traindo a si mesmo. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A obediência é que vai trazer uma distinção entre o que serve e o que não serve a Deus. Porque o que serve a Deus, ele é notório na terra. E o que não serve a Deus, ele vai andar em dissolução, em erro, em pecado, em vida dissoluta. Mas serve a Deus, ele está em obediência, ele está em fé, em temor, em vida na presença de Deus. Viver o Evangelho vai custar toda a minha vida e a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta óbvia. Quem quer ser feliz aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A felicidade não está no carro novo, não está na casa nova, não está no dinheiro. Dinheiro. Ô pastor, o que é isso? Está amarrado. Como que não está no dinheiro? Me dá dinheiro que eu sou feliz. A felicidade humana deriva-se em obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Que se eu obedeço a Deus e os seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti. Irmão, quando a bênção vem sobre a nossa vida, nós somos felizes. Você não entendeu ainda? Você não caiu a ficha? Quando você obedece os mandamentos do Senhor, você vive para o Senhor, todas as bênçãos virão sobre ti. Dinheiro, carro, casa, vida abundante virá sobre ti, e você vai comer o melhor da terra. Nós tentamos ser felizes do nosso jeito. Corre daqui, corre de lá, faz aqui, ativismo, e vai, e vem, vai, e trabalha e se esfola. Eu quero dar uma vida feliz para minha família. Eu quero honrar a minha casa, os meus filhos, colocar na melhor escola que tiver particular. Glória a Deus, querido. Deus quer honrar o seu desejo. Deus quer honrar a sua vida. Deus quer ver os seus filhos felizes. Qual é o pai que está aqui nessa noite que não quer ver o seu filho feliz, meu querido? Qual é o pai? Jesus mesmo disse: se o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, o pai vai dar uma serpente para ele? E ele ainda diz assim: mesmo vocês sendo maus. Por que Jesus fala isso? Fala da nossa natureza. A nossa natureza, ela é ruim. Jesus diz: mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas, boas coisas para os vossos filhos? Imagina só o vosso Pai que está nos céus dará coisas abençoadas, coisas grandes para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que o desejam, para aqueles que o obedecem. A felicidade, querido, ela está aqui. Nós precisamos entender isso, que a felicidade é obedecer os mandamentos. Assim como eu e você declaramos que a oração é a chave da vitória, a obediência é a chave de tudo. Se a oração é a chave da minha vitória individual, a obediência é a chave de todas as coisas. Que se eu estou com Deus em obediência, em temor, em tremor, querido, a Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre mim.
Se nós olharmos para aquele texto e formos detalhar cada um deles ali, os seus inimigos virão por um caminho, por 7 caminhos fugirão de ti. Deus vai te abençoar poderosamente, que você vai dar emprestado às nações, mas você não vai pegar emprestado de ninguém. Os seus inimigos vão ter medo de você, você terá a entrada e a saída, você será próspero, abençoado no campo, na cidade, no seu comércio, no seu negócio, em tudo que você fizer, você será uma bênção. Deus será com você. Aleluias. Mas o princípio dessa palavra, e nós temos que ler a palavra olhando a chave do texto, e o princípio do texto, que é a obediência. Se eu quero ser feliz, eu preciso obedecer. Se eu quero ser abençoado e honrado, eu preciso obedecer. Se eu quero ser próspero, abençoado sobre a terra, um homem de Deus poderoso, você ser uma mulher de Deus poderosa, você precisa obedecer. Você precisa exercer fé na presença de Deus. Deixa eu falar para você. A fé, querido, a fé, ela se constitui como uma direção. A fé, ela é uma direção para mim, para você. Mas eu não estou vendo, mas eu estou crendo, porque na fé eu não vejo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento, a fé é a prova, a fé é a evidência, a fé é a verdade das coisas que nós esperamos, porém nós não estamos vendo, das coisas que nós esperamos. Ela é a prova das coisas que se não veem. Enquanto eu não vejo, enquanto eu não presencio, eu creio, porque a qualquer momento elas vão se manifestar, porque eu creio. A fé, querido, ela é a direção para mim e para a sua vida. A direção está na fé. A direção não está na consciência. A direção, ela não está no volante do seu carro. A direção não está nas coisas que você faz. A direção está na fé. A bênção e a vitória estão na obediência. Guarde essas palavras. A bênção e a vitória estão dentro de uma palavrinha chamada obediência. A bênção e a direção, querido, a bênção e a vitória está na obediência. Sabe o que é isso? Cumprimento da palavra, vivência do evangelho em todos os seus aspectos. A vitória e a bênção, ela está dentro da obediência. O que nós estamos lendo aqui, que eu estou lendo para vocês, está dentro de Deuteronômio 28, do 1 ao 13. Do 1 ao 13, a obediência, que em última análise, para você deve ser temor de Deus, obedecer para vencer. Só vence quem obedece, só vence quem honra. A Bíblia não diz, honra a quem tem honra. Você já viu pessoas, querido? Você já olhou para o contexto de pessoas que têm honra na sociedade? Pessoas que têm honra na sociedade, talvez tenham um status na sociedade, uma colocação na sociedade, seja no meio político, no meio social, no meio jurídico, em qualquer meio que a pessoa tem honra, tem nome. Você já parou para analisar e para ver que toda pessoa que tem honra, ela é honrada sempre? Já parou para ver isso? Pessoas que têm honra, elas são honradas sempre, porque elas têm honra. Por isso a Bíblia diz, é um princípio, honra a quem tem honra. Quando eu e você honramos a quem tem honra, nós recebemos honra, e nós também somos honrados. Agora, dentro da obediência está a honra, porque quando nós honramos o Senhor também nos honra. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor também é fiel a mim e a você. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor vem sobre as nossas vidas com todas as bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Fé e obediência são dois princípios, querido, imutáveis. Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista.
O mesmo texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que crê, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que ela é galardoador dos que o buscam, presenteador. Galardoador é abençoador, presenteador daqueles que o buscam. Romanos 10, 16 e 17. Olha esse texto: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir o Jornal Nacional. Opa, peraí. Sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a novela das 8. Ué, minha Bíblia aqui deve estar errado, irmão. Ah, não. Fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não vem por escutar, vem por ouvir. Ouvir é receber e é viver. Aleluia. Mas ele diz assim: mas nem todos têm obedecido o Evangelho, pois Isaías disse lá atrás: Senhor, quem creu na nossa pregação? Irmão, nós estamos pregando aqui, tem muita gente que não crê, mas a igreja está pregando, ela está anunciando, ela prega, ela anuncia. Tem igreja que não prega mais a palavra, né? Prega outras coisas, mas a igreja está pregando, anunciando a palavra. E ele está dizendo: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Por que ele está falando de obediência? Por que Isaías lá atrás está falando da obediência? Ele mistura obediência com fé e fé com obediência, porque as duas andam junto, amado. Obediência e fé, elas caminham juntos. Ora, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, o que Deus fez? Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Obediência, porque Abraão saiu, irmão. Você acha que Abraão sentou com Sara? Sara, o que você acha? Vem cá, faz o café, vamos conversar, o que você acha? Deus chamou para sair, você acha que nós vamos? Abraão obedeceu, querido, a voz de Deus, e a mulher dele obedeceu ele, os filhos obedeceu, a família obedeceu. Todo mundo entendeu que Deus tinha falado com Abraão e foi, querido, junto. Até o sobrinho foi junto. Até o sobrinho dele foi junto, Ló foi junto. Porque entendeu que ele recebeu um chamado de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, pela fé. Porque Deus disse a Abraão: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse: vai para tal lugar assim, 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 rua tal, número tal, casa tal. Não! Ele disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Enquanto você estiver indo, eu estou te mostrando. Está entendendo? Enquanto você vive a fé, Deus vai te mostrando. Enquanto você vive o Evangelho, Deus vai abrindo a porta. Enquanto você vive a fé, Deus vai operando. Enquanto você vive a caminhada com Deus, Deus vai agindo na sua vida. E conforme Abraão andava, a visão ia se abrindo. E conforme a visão Abraão andava, Deus dizia: vira para a direita. Conforme Abraão andava, Deus dizia: agora Abraão, monta a tenda. Fica aqui agora um mês. Abraão ficava lá, fazia uma hortinha e tá. Daqui a pouco Deus: Abraão, levanta a tenda, vamos embora, parte para cá e ir embora. Porque caminhar com Deus é assim, querida, é dependência, obediência. Abraão foi, querido, sem contestar. Levantou o seu acampamento e foi embora. Fé e obediência, sem titubear na presença de Deus, não há dúvida no chamado de Deus. Muitas vezes nós titubeamos, querido. Muitas vezes nós não temos confiança. Um dos derivados da fé é a confiança, sabia? Paciência, perseverança. Nós vivemos crendo. Nós caminhamos crendo. Ah, pastor, mas tem um dia que vem um abatimento. Nem todo dia dá para crer. Nem todo dia dá. Tem dia que é tão difícil. Nós caminhamos crendo. A Bíblia diz em Provérbios, não lembro onde está agora, mas está em Provérbios. Se você procurar, você acha. Se você se mostrar frouxo no dia da sua angústia, da sua aflição, se você se mostrar frouxo, rendido, prostrado no dia da sua aflição, então, querido, você vai ser aquilo que você se mostrou. Mas se nós vivemos debaixo da obediência do Senhor e vivemos a fé no Senhor, nós temos a confiança
de que é Deus quem faz, de que é Deus quem cura, de que é Deus quem opera, de que é Deus quem abre a porta, de que é o Senhor que faz na minha vida. Mas Isaías já perguntava lá atrás: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Porque nem todos têm obedecido ao Evangelho. Nem todos têm obedecido ao Evangelho. E ele vai unir a obediência junto com a fé. Pois ele diz, o Senhor diz, Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A gente gasta tempo ouvindo tanta coisa, querido. Ouvindo mesmo, ouvindo. Não escutando, ouvindo. Eu creio que há uma diferença entre escutar e ouvir. Tem ou não tem uma diferença entre escutar e ouvir? Escutar, você escuta o carro de som passar na rua, talvez você nem dá atenção para aquilo. Agora ouvir, irmão, você para, você senta, para você compreender o que está sendo dito. Você tem interesse quando você ouve, porque você quer compreender o que você está ouvindo. Por isso ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Como que nós vamos receber fé? Como que a fé vai ser injetada ou despertada? Como que a fé vai suceder-se na nossa vida? De que maneira? Ouvindo a palavra de Deus. Não tem outra forma da fé ser levantada na minha vida senão ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Davi disse assim no Salmo 119, não sei se é o 8 ou se é o 9, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração. Ele diz: como purificará um jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra do Senhor. Ele vai dizer mais: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia vai dizer no Salmo 119, o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus exaltou a sua palavra. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluias. A Bíblia diz, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo, quem é o justo? O que foi justificado, comprado pelo sangue, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que foi abençoado com todas as bênçãos, que foi alcançado pelo amor de Deus. O justo, eu e você que cremos, eu e você que nos entregamos, eu e você que amamos o Senhor. O justo, que não confia nas suas próprias justiças, mas que confia na justiça do Filho de Deus, naquele que é santo, imutável, que nunca teve pecado. Mas o justo viverá da fé, ou pela fé. Pastor, eu vivo pelo meu salário no final do mês. Não, você não vive pelo seu salário no final do mês, você vive pela fé no Filho de Deus. Deixa eu falar alguns versículos para você que retratam o sonho de Deus na minha e na sua vida. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei, Deus falando, porque eu sou o que conheço os planos, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha aqui o desejo de Deus a respeito de você, querido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança para um futuro. Quem falou isso foi Jeová, Iavé, o Todo-Poderoso. Foi Ele que falou isso. A palavra também diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluias! Muito mais abundantemente, além do que pedimos, pensamos, desejamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder? O poder da fé.
o poder do seu Espírito Santo que está conosco, o poder da convicção da fé que está em nós, porque nós ouvimos a palavra, nós acreditamos na palavra. A crise está dizendo que não dá, mas a palavra está dizendo que dá. A crise está dizendo que você não pode, mas Deus está falando que você vai. Aleluia! Jesus vai dizer: busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Obediência, intrínseco. Dentro dessa palavra, entre linhas, intrínseco está a obediência. Busquem, está no imperativo, busquem, pois, primeiro, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. E todas essas demais coisas serão acrescentadas. Querido, muito mais do que receber uma bênção. Olha só, preste atenção nisso. Muito mais do que receber uma bênção é ser uma bênção. Aleluias. Eu não quero receber uma bênção não, irmão. Uma, só uma. Muito mais do que receber uma bênção é ser uma bênção, é viver como uma bênção, é ter todas as bênçãos, é ter o abençoador vivendo na minha casa, aquele que vive e que abre todas as portas e que opera todas as coisas. Aleluias. Lembra da história da arca? Eu gosto dessa passagem, é tremenda. A arca foi tomada de Israel pelos filisteus. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele morreu. Seus filhos morreram. A Bíblia diz que a glória se foi de Israel. Os filisteus levaram a arca de Deus. A arca causou um prejuízo enorme no meio dos filisteus, porque eles queriam a presença de Deus, mas não queriam obediência. Irmão, querer a presença de Deus e não ter a obediência, me permita te dizer, vai ser maldição. Pastor, misericórdia, sangue de Jesus. Os filisteus tinham a arca de Deus com eles, mas eles não tinham a bênção. Sabe o que eles tinham? Feridas, pragas, maldição sobre as suas vidas. Por quê? Porque eles tinham a arca de Deus, mas eles não tinham a presença, a bênção, a obediência. Eles não tinham temor. Não adianta eu dizer que tenho Deus, mas não tenho temor a Deus, a obediência a Deus, o meu serviço a Deus. Sabe o que aconteceu? A arca ficou com eles. Lá na frente, quando Davi estava no trono, Davi resolveu trazer a arca de volta para Israel. A arca ficou na casa de Abinadab. Esse homem era de Israel. Ela ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Preste atenção, não são 20 dias, são 20 anos. Nada aconteceu na casa de Abinadab. Nada. Davi resolve buscar a arca para Israel. Davi vai buscar a arca, mas ele faz uma empreitada errada. Ele coloca a arca num carro de boi e vai trazer a arca de maneira irregular. Um homem morre por causa disso, porque a arca vai pender, vai cair. E a Bíblia diz que Uzá, ele coloca a mão na arca para segurar, e a Bíblia diz que Deus o fulmina ali, porque ninguém podia tocar na arca de Deus. Aí Davi fica desesperado, se arrepende, chora e diz assim: como trarei a minha presença do Senhor? Davi vai, se aconselha com os anciãos, com os sacerdotes, com os levitas. Então eles vão segundo a lei buscar a arca. Aí ele vai com o sacerdote, com os varais, e eles vão prestando culto a Deus. Eles vão buscar a arca que está na casa de Abinadab. Só que quando eles buscam a primeira vez, que Uzá morre, a arca é levada para a casa de Obed-edom, no meio do caminho. Então Davi volta para Jerusalém e toma conselho com os anciãos para depois voltar e pegar a arca que foi na casa do Obed. E a arca ficou 3 meses. Sabe quem era Obed-edom? Porteiro do templo. Ele foi porteiro da casa do Senhor. Obed-edom ficou com a arca de Deus 3 meses. A Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi tremendamente abençoada, poderosamente abençoada, que em todo Israel repercutiu a notícia e chegou no ouvido do rei Davi. Davi disse: vamos buscar a arca de Deus que está na casa de Obed-edom. Sabe por quê, querido? A arca de Deus na casa de um homem que não obedece não vai trazer bênção, mas maldição.
Mas a arca de Deus na casa de um homem que obedece e que teme a Deus, que serve ao Senhor, todas as bênçãos irão para aquela casa, porque ali há obediência, ali há temor, ali há verdade, ali há compromisso e aliança com Deus naquela casa. Aleluia! 3 meses, irmão, a horta do Obed-edom rompeu, o gado, as ovelhas, tudo transbordou. Ele falou, está acontecendo alguma coisa sobrenatural. Olhava para o campo, tinha ovelha demais. Olhava para o pasto, tinha boi demais. Olhava para o jardim dele, tinha flores novas. Olhava para a horta dele, tinha tanta verdura que ele falou, meu Deus, vai explodir a terra com tanta bênção. Davi disse, vamos levar a arca de volta para Jerusalém. Vamos levar a arca de volta para Israel. Porque a presença de Deus na casa de quem é obediente, querido, ela vai repercutir. Ela vai repercutir. Aleluias. 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 A nossa felicidade e vitória. Preste atenção, querido. Ouça o que o Espírito Santo diz. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. A sua felicidade depende da sua obediência. A sua felicidade depende da sua fé. A sua felicidade depende, querido, da sua confiança em Deus. A sua felicidade depende do seu pacto com Jesus, da sua fidelidade com Jesus, do seu compromisso com Jesus. A sua fidelidade depende da sua vida com Ele. A sua felicidade depende disso. Irmão, não existe o ser humano que não deseja ser feliz na terra. Não existe o ser humano que não deseja ser próspero, abençoado, feliz. Não existe. Todos desejam por isso. Agora trazendo para o nosso meio como cristão. A sua felicidade, querido, a sua bênção, ela está dentro da sua obediência, está dentro da sua fé, está dentro da sua confiança no Senhor, está dentro do seu relacionamento com Jesus. Ela depende disso todos os dias. Todos os dias. Abra sua Bíblia em João 15, eu vou terminar aqui. Eu gosto de falar bem pausado para você entender. Quero encerrar com as palavras de Jesus. A partir do versículo 1, acompanha comigo João 15, 1. A palavra do Senhor diz aí. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu e vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Olha que interessante. Como a vara de si mesma, a árvore de si mesma, eu de eu mesmo, você de você mesmo, você de si mesmo, nós de nós mesmos. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, não pode dar fruto, se não estiver na videira, a videira é Jesus. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas se estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis alguma coisa. É isso que está aí? Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha o versículo 7. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Olha a palavra de novo. Olha o pacto, olha a aliança, olha a comunhão. E as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluias, aleluias. Querido, deixa eu falar para você. Deus, Ele não tem um conta-gota, irmão. Vocês irmãos conhecem o que é conta-gota? Tem um remedinho chamado própolis, que a gente pinga na garganta, assim, quando você compra ele vem aquele conta-gota, assim, as gotinhas. Deus não conhece conta-gota. Deus não tem um conta-gota para você, irmão. Vou abençoar o Wander. Tim!
Só essa gotinha, chega. Deus não tem o conta-gota, querido. Deus não vai ficar com coisinha com você. Deus não vai ficar com limitação com você. A Bíblia diz, se eu estiver nele, se ele estiver em mim, eu estiver nele, se houver comunhão, ligação, se houver fidelidade, pacto, relacionamento, obediência, fé, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aleluia! Entende, querido? Entende o que a palavra de Deus está dizendo? Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele está falando, se você for obediente aos mandamentos, se você guardar os mandamentos aqui se prefiguram na fidelidade com Jesus, na vida no Evangelho, na caminhada da fé, não titubeando naquilo que você sabe quem Deus é, caminhando com o Senhor. Ele está falando, se você guardar e viver aquilo que Ele tem te ordenado, se você estiver nele, Ele estiver em você, Ele vai te exaltar sobre essa terra. Aleluias! Irmão, isso aqui não é teologia da prosperidade não, viu? Isso aqui é teologia da Bíblia. Isso é verdade bíblica. Porque a teologia falsa da prosperidade é que Deus vai dar para você e vive do jeito que você quiser. Não precisa renunciar, não precisa obedecer. Importante você ter fé. Você tendo fé, Deus dá para você. Deus pode até dar pela fé, querido. Mas e a salvação? E a aliança com Deus? E o pacto com Jesus? E o relacionamento com Ele? Uma coisa é você receber uma bênção, outra coisa é você ter o dono da bênção. Uma coisa é você ter uma bênção, outra coisa é você ser uma bênção. E quando Deus chama Abraão, Ele diz, se tu uma bênção. Vou abençoar você, Abraão. A sua nação vai ser como a areia da praia, inumerável sobre a terra, como as estrelas que estão no céu. Você vai ser ricamente abençoado, próspero, poderoso sobre a terra. Você vai ser herdeiro de todas as bênçãos. Mas tem uma coisa, debaixo da obediência, a sua felicidade, guarde essa frase, a sua felicidade depende da sua obediência. Amém? Saia com isso aqui buzinando no seu espírito. A sua felicidade, meu amado, depende da sua obediência. Seja obediente a Deus, amado. Sede obediente ao Senhor. Se você estiver nele, se ele estiver em você, se você viver como justo sobre a terra, a justiça do Senhor será sobre a sua vida, de forma espantosa e gloriosa. É o registro bíblico. Por isso que Malaquias vai encerrar suas palavras dizendo, então vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, porque é notório entre aquele que serve e aquele que não serve. Há uma distinção nisso. Há uma distinção de quem serve e quem não serve ao Senhor. Sabe quando o filho não obedece o pai? É terrível. O filho que não obedece o pai, querido, ele vive debaixo da maldição. Sabia que é um mandamento na Bíblia com promessa? Dos 10 mandamentos, é o 5º mandamento, se não me engano, que fala assim, obedecei os vossos pais no Senhor, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É um mandamento acrescentado com uma bênção de longevidade. Já viu os filhos que não obedecem o pai? Que vivem numa maldição terrível, morrem cedo, jovens, adolescentes, perdem as suas vidas no crime, na droga, no tráfico, perdem as suas vidas precocemente porque não obedeceram. Há uma tristeza no coração dos pais por ver um filho rebelde, desobediente. Agora quando nós falamos do Pai Celestial, querido, o qual nós devemos amar tanto porque nos amou, o qual nós devemos nos entregar totalmente a Ele em obediência e temor à sua pessoa, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele quer dar. Irmão, recuse-se a entrar aqui nesse lugar. Eu peço para você, querido, recuse-se a entrar aqui nesse lugar buscando alguma coisa de Deus. Entre nesse lugar buscando a presença de Deus. Recuse-se a entrar dentro dessas 4 paredes para buscar alguma coisa de Deus.
Entre para buscar a presença de Deus, porque todas as coisas estão na presença de Deus. Aleluia. Se você tiver a presença de Deus, tudo que é de Deus é teu. O filho tem tudo que o pai tem, querido. Mas tem filho que fica mendigando as coisas do pai, igual um empregado. Sabe, querido, tem filho de Deus aqui dentro? Tem filho de Deus aqui dentro? Querido, tem filho de Deus que fica atrás de Deus por causa de migalha. Pai, vai me dar um cabrito. É meu aquele cabrito. É meu. Vai me dar aquela casa, aquele carro é meu. Irmão, isso é pobre. Que filho é esse? Tudo que teu pai tem é teu. Todas as bênçãos. A Bíblia diz, agora eu termino. No capítulo 28, e eu quero ler no versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te deu. O Senhor mandará, Ele que dará ordem à bênção. A bênção vai bater lá na tua porta amanhã. Pá, pá, pá. Por favor, deixa eu entrar, o Senhor mandou. É uma ordem. A ordem foi de Deus. Eu estou esperando, irmão. Eu estou esperando. Eu já falei o endereço para ela lá na minha casa. Eu estou esperando, porque eu creio na palavra de Deus. É o Senhor que vai mandar, é o Senhor que vai abençoar, é o Senhor que vai fazer, porque eu só dependo, eu só creio, eu só obedeço. Aleluias. Guarde a sua obediência e você será feliz. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus.